Bem, nosso estudo de hoje está na lição 82 do livro Palavras da Vida Eterna, Tua Obra. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Palavras de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens assim a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires desse modo a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial ao povo inteiro. A fonte que proteges em muitas ocasiões será o alimento para milhares de criaturas e a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Eu começo fazendo uma pergunta. Alguém já se fez esse questionamento? Qual está sendo a minha atividade principal hoje aqui na Terra? Mas quando eu falo isso em um momento assim, de introspecção, em que a gente possa pelo menos fazer uma prece, e depois que fizer essa prece, a gente comece a meditar mesmo, ainda em continuidade a prece, porque a prece é isso, a prece é um intercâmbio com o nosso anjo da guarda, com esses espíritos mais amigos que estão mais próximos de nós, com Jesus. São os prepostos de Jesus. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente entra em prece e logo em seguida, o que será que eu estou fazendo aqui? Qual está sendo o meu papel, a minha obrigação? E aí, fatalmente, algumas respostas que são interpretadas como as mais simples, elas aparecerão, como por exemplo, nesse momento eu tenho que cuidar de um filho. Estou criando um filho. Nesse momento eu tenho que cuidar de uma mãe ou de um pai idoso. Nesse momento eu tenho que cuidar do meu trabalho. Vai aparecer as respostas que parecem ser as mais óbvias para a gente, mas que na verdade esse conjunto de respostas é que vai estar mostrando para a gente o papel que a gente está desempenhando. A questão é que, de um tempo para cá, principalmente provocado pela imprensa, a gente ouve aquela história do garoto que queria mudar o mundo, como dizia a música lá dos anos 80. Aliás, como esse livro do Emmanuel foi escrito na década de 50, 60, quer dizer, isso já é antigo. As pessoas querem mudar o mundo, querem fazer grandes coisas. E o Emmanuel vem chamar a atenção nossa agora, falar assim, vamos cumprir com as nossas obrigações. Mas vamos cumprir com as nossas obrigações nos mínimos detalhes, né? Observando cada detalhezinho, porque é interessante, sempre que a gente se emociona, inclusive, quando a gente para fazer um estudo da vida do Chico Xavier, que foi o que escreveu esse livro que a gente vem analisando, Palavras da Vida Eterna, e os outros livros que a gente já analisou. O Chico Xavier ele tem um momento assim, né? Ele, em 1959, ele dá uma declaração de que só naquele momento, quando todos os 14 irmãos que ele teve cresceram, se casaram, tomaram suas vidas, alguns tinham ficado viúvos, alguns desencarnaram e deixaram a viúva, ou deixaram filhos, o Chico Xavier cuidou de todos eles, falou que somente quando todos haviam crescido e partido, ele se sentiu desobrigado da função com família. E um outro momento também que sempre emociona muito a gente quando a gente vê em vídeo, eu tenho isso em vídeo, né? O Chico, a irmã do Chico falando assim, o Chico, normalmente ele ficava de 8 até as 5 psicografando, aí ele diz que ou melhor, de 8 até as 5 trabalhando,
né? Trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Ele ia para casa, tomava um chá, alguma coisa, ele se trancava depois no quarto de 5h30, quando eu falo se trancar, é trancar de porta aberta, né? É ficar dentro do quarto. De 5h30 até 1h30 da manhã psicografando. Ele psicografava e, como a mediunidade dele era mediunidade mecânica, ele também participava dos assuntos da família, conversava com a família. Então, o tempo todo, muitos problemas, né? Muitas crianças. Então, ele participou efetivamente do trato com a família, da criação dos irmãos, até o final. Só o último momento, em 1959, ele falou: agora eu estou liberado, né? Eu não tenho mais responsabilidade nenhuma com a família. Aí ele mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba. E a gente já se fez essa pergunta: será que a gente está liberado com relação à nossa família também? Aquelas pessoas que estão próximas? Vai ter muita gente que vai olhar e realmente vai dar a consciência vai responder: estou. Cada um tomou o seu caminho, então, né, já não faz parte mais do minha tutela aqui. Mas quem ainda não tiver essa resposta é porque tem que tomar o caminho, tem que cumprir essa obrigação. Não, o que acontece? A nossa consciência não fica tranquila, e consciência, quando não está tranquila, faz um estrago com a gente. Então ele bota aqui para a gente: mesmo que prove cada um a sua própria obra. Esse é o meu trabalho, essa foi a minha construção, né? Ele fala: ainda mesmo que a gente sinta em lugar impróprio as minhas aptidões, eu queria estar fazendo uma outra coisa. Esse é o normal do ser humano. A gente sempre vai querer estar em lugar melhor, fazendo coisa melhor. Nunca está satisfeito com aquilo que tem, né? Ele coloca aqui pra gente, né? Lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança, tá? Então, não aspire desse modo, essa frase aqui, esse terceiro parágrafo, não aspire desse modo a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, cargos de chefia, cargos políticos, a pretexto de desempenhar mandato especial ante a providência divina. Ele fala aqui, ó, a tarefa que você está cumprindo agora nos últimos degraus, que a gente acha que é o último degrau, mas que na verdade, né, a gente vai ver que não existe essa coisa de último degrau. As importâncias que a gente dá, que o que é o último degrau para mim é o último degrau, não é o último degrau para o outro. Cada um vai ter uma interpretação de um último degrau. Mas ele vem falar aqui, ó, uma folhinha de papel que sai da nossa mão pode ser destinada a toda uma comunidade. Um menino que te obriga a pesar da noite de insônia, daqui a pouco ele vai crescer e vai tomar um caminho e vai fazer uma coisa maravilhosa também. Vocês conseguem imaginar o estilo de vida de Maria de Nazaré, né, antes da vinda do Cristo? Uma pessoa muito humilde, de um lugar interior, um lugar esquecido como Nazaré, e na verdade ali do seu ventre estava nascendo aquele que é o nosso mestre, né, que é o nosso melhor amigo aqui da Terra, o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra. Então a gente fica pensando no seguinte: às vezes a coisa mais que a gente considera mais insignificante, né, ele coloca aqui: a tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na Terra uma humilde criança. A gente tem uma dificuldade enorme de enxergar isso, né? Mas tenta imaginar aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus ainda criança. Olhar aquele guri, como a gente olha os guris, e a gente sempre olha os guris com uma coisa de superioridade, né? Por ser adulto. Aquilo ali é uma criança. Quem é o responsável por essa criança? Como se ele não tivesse capacidade para coisa nenhuma. E, na verdade, ali está um espírito imortal ali que pode ser, muitas das vezes é mesmo, muito mais evoluído que a gente moralmente, intelectualmente, e daqui a pouco começa a mostrar para todo mundo quem ele é de verdade, né? Então a gente tem que começar, vamos pensar o seguinte: a atividade que está sendo colocada à nossa disposição agora é para a gente agradecer o tempo todo, agradecer a profissão que eu tenho. Se eu tiver que correr atrás de uma outra profissão e ela aparecer, está sendo uma concessão de Deus, vou agradecer também. Isso não é fanatismo, não. Tudo vai agradecer a Deus, tem que fazer a sua parte? Tem. Mas que a concessão de Deus e vamos cumprir com a nossa obrigação da melhor maneira possível, que depois as outras atividades, quando a gente estiver pronto, elas vão aparecer naturalmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.